Indo. Beleza. Então, Terceirão, vamos dar sequência. Paramos ali naquele momento, falando. E eu dei também uma pesquisada que eu gostei da posição da colega, falando o seguinte: o produto interno bruto, né, o poder, a questão, a renda per capita da população brasileira era muito maior. Eu acho que era US$ 680, uma coisa assim. Então, se eu botar US$ 680 vezes 5, botar o dólar a R$ 5, dá 3.400. Então, era muito maior. E o salário hoje é quanto? 1.000 e pouco, não é isso? Então, vejam Chegando só. a 1.300 no máximo. Então, vejam só. Então, vamos aqui, eu vou compartilhar aqui a tela. Tem um historiador amigo meu, que ele escreveu um livro falando sobre isso. Então, essa questão da república ou da monarquia, ela é bem intrigante mesmo. E eu quero que a galera veja esse depoimento dele, né? Ele escreveu um livro, né? Então vamos lá. Está compartilhada a tela aí com vocês ou não? Tá, sim. Então vamos lá. Agora o áudio tá mais ou menos. Não dá pra escutar direito não, tá como se estivesse lá no fundo. Tá no fundo. Deixa eu ligar a caixinha para ver se aí melhora o áudio. Espera aí. Espera aí, só um momentinho. Ainda não fui. Dá pra escutar, só que tipo, tá baixo. Espera aí, rapidinho. Quer saber se é correto E afirmar que o agora? Brasil... Aham. Estão ouvindo? Aqui. Estão ouvindo ou não? Sim, prof. Ah, bom. Não, na verdade agora não. Antes dava. Hã? Antes estava dando pra escutar, agora tá travando. Ah, então eu vou botar esse link depois para vocês assistirem. E ele aqui, ele fez até uma animaçãozinha, né? Uma animaçãozinha de repente para vocês verem. Então é o seguinte, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Na questão assim, a renda per capita que era produzida no Brasil, dividida pela população, era maior, era maior. Mas o Brasil não foi um primeiro mundo. Então vejam só, mas é um debate muito legal, um debate muito bacana de se fazer para a gente chegar a algumas posições. Será que a monarquia? Será que a república? Mas antes de a gente chegar a essa decisão, vamos ver se realmente aconteceu a república aqui no país. Então vejam, eu já sei qual é o conceito de república. Deixa eu desligar a caixinha. Então eu já sei qual é o conceito de república, né? Agora vejam só, 15 de novembro de 1889, amanheceu a República. O Rio de Janeiro amanheceu assim, ó, galera. Prof, eu vou Então, mandar no Vive, o chat. que é que você está vendo nessa imagem? Nessa manhã É... de 15 de novembro? Espera, deixa eu organizar meu pensamento. Aí, no caso, são o pessoal da artilharia, certo? Ok. Da Real. Uhum. Esse Eu vejo mais pessoal, como um protesto. esse pessoal que tá aí no meio é o pessoal da realeza, o príncipe, certo? Não, agora não está certo.
Vejam, percebam. 15 de novembro, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro amanheceu dessa forma. Então eu pergunto ao meu aluno: república é um sistema, uma forma de governo que pressupõe a participação popular. Vocês estão vendo o povo nessa imagem? Não. 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 O povo, nesse período, nesse momento que aconteceu, ele estava dormindo, ele não sabia o que estava acontecendo. Amanheceu o Rio de Janeiro cheio de militares. Vocês estão compreendendo? Então foi um golpe militar que derrubou a monarquia. Então nós não, no dia 15 de novembro, nós não tivemos uma república. Nós tivemos um golpe militar que derrubou a monarquia. Entendido isso? Sim, sim. Porque não estamos vendo a participação popular. Estão vendo? Não, só militares, ó, só soldados do Exército. Entendido? Pois bem, República Velha ou República da Espada. Espada, quem só usava espada naquela época era militar. Militares no poder, vamos ver o encilhamento e a revolta armada. Calma que eu vou explicar cada... Vocês já viram isso, segundão? Vocês já falaram sobre isso? Sim ou não? Já ouvi falar, mas nunca parei para ver o que era. Então vamos lá. Vive, Vitória, Vive, vocês já ouviram falar sobre a República Velha ou das Espadas? Acho que já. Então vamos lá. Quando eu falo República Velha ou da Espada, é quando o presidente do Brasil vai ser um militar. Presidente Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Calma que nós vamos entender isso tranquilamente. Deodoro, né? Deodoro aquele Deodoro que foi afastado das tropas imperiais. Agora ele vai comandar a presidência do Brasil. Grande naturalização dos estrangeiros. Então o Brasil vai abrir o país para, né, chegar a galera de fora, italianos, né, japoneses, alemães, tudo para vir trabalhar aqui já como o quê? Já foi decretada a abolição da escravidão. Eleição indireta, então não era direta, então o povo não participava. Os parlamentares, né, ou seja, o acusavam de responsável pelo encilhamento. Vocês sabem o que é encilhamento? Vocês... Não, senhor. Então, vamos ver o que é o encilhamento. Pois bem, a eleição indireta, como eu lhe falei, ó, não tinha uma questão aberta, era indireta, era entre eles. Os parlamentares o acusavam do responsável pelo encilhamento. Pois bem, o encilhamento, né, é quando Rui Barbosa, que é o ministro da Economia, ele vai falar o seguinte: temos que desenvolver o Brasil. Então, o seguinte, para desenvolver o Brasil, para criar, né, mecanismo e desenvolver o comércio, a indústria, nós temos que emprestar dinheiro. Vamos dizer que Vitória Sena, ela solicitou, exemplo, 2 milhões de réis para criar, para, né, trazer para o Brasil uma rede de lojas de sapatos femininos. Então, Vitória Sena foi lá, ó, por favor, seu ministro, eu quero 2 milhões, porque eu vou ter uma loja em tal lugar, outra loja em outro lugar, outra loja em outro determinado lugar, e só vou vender sapatos femininos. Beleza? Porque as mulheres gostam de ter mais um sapato, o homem não, tem um sapato, ele usa esse sapato para tudo. Pois bem, Vive Fonseca, ela vai pegar 1 milhão de réis para construir, exemplo, uma rede de salão de belezas, cabeleireiros, né? Ou seja, onde as mulheres vão fazer as unhas, arrumar o cabelo, pintar o cabelo, cortar o cabelo. Cauã Menezes, ele quer abrir 2 mortuárias, né? Para vender caixão, né?
Ou seja, vendia caixão, coroa de flores. Cauã Menezes vai pegar R$1 milhão. Deixa eu pegar mais um aqui. Júlia Gabriele. Júlia, está aí? Júlia Gabriele, ela vai abrir uma floricultura, vai pegar só R$600 mil. Então, vejam só, todos pegaram dinheiro a juros baixos e tinha-se um tempo para começar a pagar. Tinha um tempo para começar a pagar esse empréstimo. Então, o que aconteceu? Eles foram lá, exemplo, uma carência de 5 anos. Pois bem, Vitória queria abrir uma rede de lojas de sapatos femininos. Não foi isso, Vitória? Professor, Oi. Foi. Diga, quem falou, a professor? Laila pediu para avisar que ela está sem internet. Beleza. Então, Vitória pegou, né, 2 milhões. Pois bem, passou a carência, o fiscal, né, da presidência vai lá. Vitória falou, olha, na rua Presidente Vargas, número 34, vai estar lá, né? Bela Mulher, loja de calçados. Pois bem, na hora que eu chego lá, não tem nada. Tem um matagal, não foi construído nada. Vou no outro endereço, Rua Paraíso, número 214. Procuro lá a loja Bela Mulher, não tem. Vejo lá, não tem nada de loja. Então, eu vou em cada endereço, Vitória pegou o dinheiro e, ó, partiu. Vou para a Vive. Vive queria montar, né? Vive foi um salão de beleza, Vive? É? Então, Vive pegou o dinheiro e estava lá, né? Salão da Vive. Rua Jorge Amado, número 310. Chego lá, não tem nada de salão. Vou lá no outro salão dela. Ficava na Zona Sul, né? Na rua 19 de outubro, exemplo, estou criando aqui, 19 de outubro, né? Perto do Nelson Costa. Chego lá, não tinha salão nenhum. Então, Vive pegou o dinheiro, pirulitou. Vitória pegou o dinheiro, pirulitou. Cauã pegou o dinheiro, né? Também estava lá. Mortuária vai com Deus. Urbis, caminho 2, número 75. Chego lá, não tem nada. Tem um esgoto aberto lá e não tem nada de mortuária. A única que tinha lá, que também pegou um dinheiro, foi Júlia Gabriele, né? E Júlia Gabriele não está aqui, que ela não está respondendo. Júlia abriu uma floricultura, que estava Flores da Juju. E aí eu cheguei lá, estava ela lá, Júlia Gabriele, e falou, oh, pois não, eu sou da presidência do Brasil e vim aqui, né? Você tem aqui um empréstimo, temos que quitar essa primeira parcela. Ela, pois não, quanto é? De tanto tal, pagou, beleza, tá tudo certo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? O encilhamento, a ideia foi legal, porque se todo mundo que pegou o dinheiro pagasse, ia dar certo ou ia dar errado, galera? Ia dar certo. Ia dar certo. Mas a galera, ó o jeitinho brasileiro. O brasileiro é meio malaco, né? Pegou a grana e, ó, partiu no mundo. Então, quando esse dinheiro sai do banco e ele não retorna, ele gera uma crise, uma inflação. Concordam comigo? Concordo. E me diga uma coisa. Se rola essa crise, rola essa inflação, o encilhamento é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, Cauã, se você tivesse que colocar um culpado, pensa bem, você ia culpar o presidente Deodoro da Fonseca ou o ministro da Economia? Acho que o ministro da Economia. Ah, é? Me diga uma coisa, se acontece um negócio, quem é que rege o país? É o ministro da Economia ou o presidente? O presidente, mas quem cuida da economia é o então ministro. você vai culpar o presidente. Faz o que o presidente fala. Exatamente. Então, a Faz culpa sentido. é do presidente. Então, vejam, olha só. Então,
Como o encilhamento deu errado, os ministros, ou melhor dizendo, né, os parlamentares, eles vão querer limitar o poder do presidente, de Deodoro da Fonseca, que não vai gostar disso e vai fechar o parlamento. Quem já fechou o parlamento que nós estudamos? Quem já? Quem foi um grande cara que nós estudamos e ele teve essa atitude e fechou o parlamento e governou sozinho? Eu lembro que ele não tinha só 3 poderes, não, ele tinha 4 poderes. Quem era esse cara? Quem era? Bora, Cauã, bora, Vive, bora, Vitória. Esqueci o nome do cara, velho. Quem era a pessoa que ele não tinha só 3 poderes, ele tinha 4. Como assim 4 poderes? O senhor Ele falou não 4 tinha. poderes, me veio à mente o príncipe, mas não sei se é. Então, me diga uma coisa, ele não tinha só o executivo, legislativo e judiciário. Ele tinha mais um que era exclusivo dele. Me Quem veio à era esse? mente o príncipe. Eu acho que era o parlamento, não era o outro. Ah, era o parlamento? Quem Não, era ele o fechou, cara? não. Ai, Quem, calma. quem era o cara que ele tinha uma característica autoritária? O príncipe? Que ele abdicou o poder, foi embora. Dom Pedro I. Dom Pedro I, então vejam, Dom Pedro I, quando? Lembrem comigo, a Constituição de 1823, aquela que limitava o poder de Dom Pedro, ela foi aceita por Dom Pedro? Não, senhor. Não, ele não aceita aquela Constituição, ele rasga e pega 10 pessoas da confiança dele, ele fecha o parlamento. Então vejam, percebam, quando Deodoro da Fonseca fecha o parlamento, todo mundo fala, opa, está nascendo um novo Dom Pedro. Porque a atitude que ele teve foi uma atitude igual à do monarca. Dom Pedro ele era muito impulsivo. Exatamente. Então vejam, ele reagiu da mesma forma autoritário, fechando o Congresso em 1891. Então, sendo assim, galera, essa atitude de Deodoro da Fonseca vai levantar a ira da Marinha. A Marinha vai parar os navios na orla do Rio de Janeiro, porque a sede estava ali, e vai mandar Deodoro da Fonseca renunciar. Ele vai mandar um recado e falar, Deodoro, ou você renuncia o governo agora, ou vamos abrir fogo, vamos explodir o Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, o Palácio. Deodoro da Fonseca treme na base, treme, e abdica do poder. Essa foi a primeira revolta armada. Entendido isso ou não? Eu entendi. Beleza. Então vejam. Aí vai ter uma nova eleição. Vão colocar, como ela era indireta, quem vai ganhar é Floriano Peixoto. Floriano assume, mas Floriano ele vai fazer alianças. Professor, Oi, diga. como assim indireta? Indireta, ou seja, não era uma participação do povo. Então é Ah, indireta tá. entre eles ali. Beleza? Então vejam só. Entendi. Floriano é eleito, reabre o Congresso, aí todo mundo, ele é legal, ele reabriu o Congresso, porém ele vai fazer uma aliança com umas pessoas que tinham muito dinheiro. Quem era essa galera? Que tinha muito dinheiro nessa época. Fazendeiros. Fazendeiros do Oeste Paulista, muito bem. Então eles vão fazer essa aliança com os cafeicultores, né, paulistas, e vão ter melhorias para essa galera, porque é uma aliança. Os cafeicultores apoiam Floriano e Floriano apoia os cafeicultores. Vejam só, melhorias que ganham popularidade. Então, Floriano Peixoto vai se tornar popular. Será que a Marinha vai gostar disso? A Marinha falou, olha, tome cuidado com esse Floriano, que ele está se achando. E quando a pessoa se acha, daqui a pouco se torna um autoritário, um absolutista. A Marinha
vem para a segunda revolta armada. Coloca as embarcações lá na orla do Rio de Janeiro, como se fosse aqui em Ilhéus. Não tem avenida ali? Tivesse cheia de navios da Marinha, falando, ó, meu irmão, ou renuncia ou eu vou abrir fogo. Pois bem, galera. Floriano, ele tinha uma parceria com quem? Com os fazendeiros do Oeste Paulista. Ele falou, opa, tô com a galera que tem muchacha, tem plata. Ele chegou e peitou a Marinha. Mas, Falou, meu irmão, hã? a Marinha no segundo reinado, nessa parte aí, a Marinha brasileira ela era muito forte também. Exatamente, mas vejam só o que acontece. Floriano Peixoto, ele vai peitar a Marinha. Ele vai falar, ó, amigo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode mandar bala, não vou sair. A Marinha amarelou, não atacou, e Floriano Peixoto é conhecido como Marechal de Ferro, por ter o quê? Enfrentado a Marinha. E esse conflito entre Marinha e Floriano Peixoto vai desenvolver uma guerra civil lá para a região sul, aonde, ó, sai daqui do Rio de Janeiro e a parte sul vão ter pessoas que apoiam Floriano Peixoto e pessoas que apoiam a Marinha. Então começa uma guerra civil. Veremos quem vai ganhar. Alguma dúvida? Dúvida, galera? Não. Então, isso é importante eu entender. Olha a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana de 1891. Vejam, federalismo, autonomias aos estados, em relação a empréstimos, força militar, eleger o governador, fazer leis e cobrar impostos. Eu vou dar um ponto na minha matéria. Esse primeiro artigo aqui, ó, da Constituição de 1891. Nós vimos aonde, galera, federalismo, autonomias aos estados, em relação a empréstimos, força militar, eleger o governador e fazer leis e cobrar impostos. Aonde nós vimos isso? Um ponto na minha matéria, agora. Como assim? Esse artigo Qual assunto? aonde nós vimos isso? Que ele vai dar mais federalismo, autonomia em relação a empréstimo, a dinheiro, força militar, Segundo reinado. eleger o governador, fazer leis e cobrar os impostos. Acho que segundo reinado. Aonde nós vimos isso? Um ponto. Bora, Cauã, bora, Vitória. Bora, Júlia. Bora, Letícia Muniz. Letícia Muniz está muito quietinha. Cadê você, Leti? Oi. Então vamos lá. Aonde nós vimos isso? Federalismo, autonomia, relação de empréstimo, força militar, eleger o governador, fazer leis e cobrar impostos. Alguém? Um ponto na minha Posso matéria. chutar? Pode, lógico. Ah, Cauã quer falar, deixa ele falar. Não fale. Eu acho que seria, não sei, algumas coisas aí nesse texto me lembram o segundo reinado, mas eu não sei se é. E você, Cauã, o que é que você acha? Quando você falou do federalismo da autonomia dos estados, eu lembrei de alguma parada com aquele dos três poderes, aquelas coisas assim. Lá pro primeiro reinado. Não, então vejam só, galera. Presta atenção aqui. Federalismo, autonomias aos estados. Os estados só começam a ser chamados de estados na República, porque antes da República, na monarquia, são chamados de quê? Províncias. Províncias. Em relação a empréstimo, força militar, eleger o governador, fazer leis e cobrar impostos. Os impostos, onde vimos isso, essa questão de imposto, de fazer leis, né, das províncias? Foi na República, como a gente deu República. Não, na regência, galera. Ah, O ato adicional. O ato adicional não falou que
as províncias vão ter mais autonomias, ou seja, os impostos das províncias ficam nas províncias, as províncias vão começar a eleger o governador das províncias, fazer as suas próprias leis. Não era uma questão de federalismo provincial, ou seja, ia dar mais liberdade, mais autonomia. Então, vejam, agora aqui na Constituição é chamados de estados, mas já vimos isso antes. Outra coisa, República Federativa dividida em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Acabou o poder moderador, porque estamos na República. A Igreja Católica ela foi separada do Estado. O Estado não manda mais na Igreja Católica e criou o registro civil. Então, se Vitória não quiser se batizar, ela vai lá no fórum e a mãe dela registra Vitória Sena, filha de tal, filha de tal e tal. Acabou. Não precisa ter, porque antigamente era só na igreja, né, que batizava e tinha toda aquela certidão de batismo e tal. Agora já não. É separado. E outra questão, o voto. Olha, atenção aqui, isso é importantíssimo. Voto somente para maiores de 21 anos, brasileiros alfabetizados, desde que não fossem soldados ou membros do clero, porque não podia estar ligado a essa instituição, porque senão estamos numa república militar, eles iam puxar a sardinha para a instituição militar e não, nem para a igreja, para a igreja, porque agora vimos que a Igreja Católica se separou do Estado. Então não podia. Então eram maiores de 21 anos, alfabetizados e brasileiros. Então, galera, isso é importante. Então vocês têm que saber a diferença da Constituição de 1891 e a Constituição de 1824. Vamos lembrar aqui, a Constituição de 1824, o poder hereditário passava de pai para filho, não era isso? A igreja era controlada pelo Estado. Quem votava na Constituição de 1824? Pesquisem aí. Quem votava? Quero saber. Pesquisem aí no Google. Estou aguardando, hein? Homens livres maiores de 25 anos. Olha a diferença. Renda anual de mais de 100 mil réis. Tá vendo aí? Então era censitário o voto, né? Não, Vivi? Censitário. Maiores de 25 anos, tinha que ter renda, din-din, e agora não, é 21. Até para ser... Não é governador que dá o nome, é vereador. Deputados e senadores, exatamente. Então, veja, boa, Vivi. Então, é isso que eu quero do meu aluno. Compare a Constituição de 1824, o poder era hereditário, a igreja era controlada pelo Estado, o voto era censitário, só os ricos maiores de 25 anos. Isso é legal. Tem o 4º poder, que era o poder moderador. E vejam, aqui a Constituição não tem o 4º poder, só 3 poderes. Federalismo para os estados, autonomia para o Estado, a Igreja Católica se separa e o voto somente para maiores de 21 anos brasileiros. Se não for brasileiro, não vota. Eu lembro que para você ser vereador no primeiro reinado, você tinha que ter terras, ter um benefício alto, ser homem e ser brasileiro. Não podia ser muito bem. E tem aquela relação com a Constituição da mandioca, né? Que eram alqueires de mandioca, da de 1823. Sim, terras de mandioca. Exatamente. Boa, Vivi. Boa, Vivi. Vamos lá. Rui Barbosa, eu já falei para vocês sobre ele, para incentivar a indústria na República. Ele vai emprestar dinheiro, né? Emprestar dinheiro para o brasileiro, mas o brasileiro não vai cumprir com o papel dele. Vocês sabem, eu já falei isso uma vez e vou falar novamente. Toda vez que emitimos papel, moeda, ou seja, dinheiro, nós temos que ter um depósito no Banco Central em ouro, para que aquela nota, aquele dinheirinho vá, né, valer toda uma nota de R$10. Tem que ter esse valor de R$10. Para você ir lá, vale R$10. Uma de 100, uma de 50. Vocês estão me entendendo? Porque senão ia ser muito fácil. O cara emite dinheiro. É como se fosse um seguro. Cada nota que circula ali, ela vale aquele valor. Porque senão
Imagine só. Imagine como seria uma bagunça. Cada um ia emitir a quantidade de dinheiro e já foi. E não pode ser assim. Pois bem, Rui Barbosa, o plano foi legal, galera, foi legal. Mas o brasileiro, né, com aquele jeitinho de esperto, de malandro, não cumpriu com o papel, pegou o dinheiro e, ó, sumiu. E aí gerou a inflação. O ensinamento foi negativo. Negativo. Alguma dúvida? Posso passar? Tem dúvida sobre o encilhamento, galera? Quero ouvir vocês, segundão. Não, Pode prosseguir, professor. Então, quando eu falo empresas fantasmas, eram aquelas empresas que não existiam, como Vitória, né? Queria uma rede de lojas de sapatos femininos. Quando o governo brasileiro foi lá cobrar a primeira parcela do empréstimo de Vitória, não tinha nada de loja. Então, era tudo fantasma, né? Não existia loja concreta. Entendido isso? Então, Sim. vamos nós. Aí eu pergunto, amigos ou rivais? Rivais. Na realidade, na imagem, né, parece serem amigos, mas eles são rivais. Eu pergunto aqui para você, Vivi, que está participando, para Vitória, para Cauã. Cauã saiu? Foi Cauã saiu? Ô, Cauã, você está aí? Tô, velho. Então, Cauã, me diga uma coisa. Primeiro, vou querer saber de Cauã. Cauã, quem é o Pica-Pau e quem é o Maragatos? Como assim? Aqui eu tenho dois personagens. Eu quero saber de você. Quem é o Pica-Pau e quem é o Maragatos? Caraca. Acho que Pica-Pau é de azul. O de azul. Vivi, você concorda com o Cauã ou você discorda? Eu acho que não. Eu acho que é ao contrário. Ó, então Vivi acha que o Pica-Pau é o de verde e o de azul é o Maragatos. E você, Vitória Sena? Eu não sei. Chuta! Acho que Cauã que tá certo. Então, olhando, vejam só, se nós formos comparar com o desenho animado, o personagem correto seria esse. E aqui seria o Maragato. E é isso mesmo. O Pica-Pau tem essa questão, né? Do vermelho, azul e branco. Então, olha só, há uma rivalidade entre Tá vendo que assistir desenho foi errado? Pica-Paus que apoiam Floriano Peixoto e o Maragatos que apoiam a Marinha. Maragatos. Marinha. Beleza? Então vamos nós. Vamos entender. Entre os anos de 1893 e 1895, os gaúchos se dividiram em dois grupos, federalistas ou maragatos. Olha lá, federalistas ou maragatos, Marinha. Republicanos ou pica-paus. Gente, republicano é porque eles defendiam o presidente republicano, Floriano Peixoto. E federalista é que eles queriam mais autonomia, eles não queriam obedecer ao presidente da República, ou melhor dizendo, obedecer a Floriano Peixoto. Entendido? Entendeu, Vivi? Entendeu, Vitória? Entendeu, Cauã? Entendi. Ok. Então, beleza. Os maragatos queriam ser mais independentes em relação ao governo do Brasil, enquanto os republicanos defendiam o presidente da época, que era Floriano Peixoto. Sim, ele que desafiou a Marinha, né? Conhecido como Marechal de Ferro. Vejam, pica-paus, assim eram chamados os oficiais e soldados das tropas do governo e todos que apoiavam o governo central, por causa do boné que usavam com a divisa branca semelhante à do topete do pássaro. Não esqueça, republicanos ou pica-paus defendiam o presidente da época, que era Floriano Peixoto. Maragatos, denominação dada ao revolucionário ou partidário da Revolução Rio-Grandense em 1893, que eu falei para vocês, se estendeu lá para o sul do país, né, a Guerra Civil, adepto ao credo político, né, pregado por Gaspar da Silveira Martins, e adversário do partido então dominante, chefiado por Júlio Prestes de Castilhos, né? Usavam lenços vermelhos e eram assim conhecidos, porque os líderes do movimento
tiveram que sair do país e viver por um tempo numa área do Uruguai, na colônia de Sacramento, atual Uruguai. O apelido foi dado pelos pica-paus com a intenção de que eles fossem vistos como estrangeiros. Então, maragatos, estrangeiros. Só tenho 2 minutos. Então, aqui, galera, eu tenho o pica-pau. Aqui é uma foto que tem lá no Rio Grande do Sul, um dia que vocês viajarem, tem um teatrinho, aonde eles representam esse conflito entre os pica-paus que apoiavam Floriano Peixoto e os maragatos que apoiavam a Marinha. Pois bem, quem ganhou? Quem ganhou foram os pica-paus. Porém, mas quando os pica-paus ganham esse conflito, Floriano Peixoto já tinha saído da presidência da República. Confronto entre maragatos e pica-paus durante a Revolução Federalista no fim do século XIX. Beleza, galera? Então, terminamos a aula de hoje. Acabamos. Eu vou passar uma atividade lá na agenda para vocês, para que no retorno, né, nós possamos corrigir. Beleza? E vou colocar aqui o link no chat referente a essa questão que nós debatemos sobre qual é o melhor, é a república ou a monarquia. Cuidado com prof, eu achei o link do vídeo também. Que eu assisti. você achou? Então depois você assiste. Porque, assim, às vezes é legal a gente ver também pela questão de um historiador, onde ele vai pegar, né, fontes. Onde Foi ele exatamente. Acho que a pessoa era... É porque foi na sua prova, na última prova que teve, a gente estava estudando o Segundo Reinado. Sei. Daí eu estava assistindo os vídeos para poder estudar e achei vários vídeos assim nesse sentido. Esse vídeo me chamou a atenção justamente por causa desses comentários. Então, e me diga uma coisa, mas na prova passada foi primeiro reinado, hein? Segundo reinado. Foi primeiro reinado. Olha lá. É porque eu estava estudando tudo. Olha lá, hein? Cuidado para não embolar o meio de campo e falar segundo reinado no lugar do primeiro reinado, no lugar da regência. Não, eu estava estudando o primeiro reinado, o assunto que o senhor passou e aproveitei para assistir vídeos também do segundo reinado, porque eu fiquei curiosa. É legal isso. Então, vejam, por mais que o segundo reinado tenha acontecido e teve esses problemas de não querer repartir, que ele era filho de Dom Pedro, ele não queria repartir o poder. Vai acabar meu tempo, mas vou acabar rapidinho. Teve grandes transformações no nosso país. Sim, teve pontos Falaram positivos. que ele, diferente do pai, ele era muito mais compreensivo. Era, mas também vocês viram comigo na questão do Barão de Mauá, ele juntamente se aliou à Inglaterra, né? E aí aquele cara que podia levar o país, né, a se desenvolver mais, ele, velho, não soube lidar com isso. Então, ele tinha aquela